Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta live estamos transmitindo diretamente da Catedral das Assembleias de Deus do bairro Ano Bom, na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Nós estamos hoje com essa live sobre missões. Missões está no coração de Deus e nós estamos, nesse momento, imbuídos em falar, dizer a você crente, a você servo de Deus, a você que ama a obra de evangelização, sobre missões. E nesta noite nós temos a honra de ter um cantor internacional que estará trazendo um louvor sobre missões. É o nosso pastor presidente, o pastor Felipe Beni, esse servo de Deus, que já foi missionário na Argentina e é a pessoa melhor aplicada para esse evento. Eu gostaria que você pudesse compartilhar essa live sobre missões. Aleluia. Pastor Felipe chegando aqui. Paz do Senhor, pastor Elinelson. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco na live. Realmente foi uma surpresa até para mim também, né, pastor Elinelson? Estamos aqui ajudando a live da UFADAB, né, que estava gravando, e graças a Deus o senhor chegou e disse, não, vamos lá, eu disse, vamos participar. E falar de missões para nós é realmente uma grande alegria, é algo que queima o nosso coração, é missões. O tema missões sempre foi algo que sempre teve muito, essa chama de missões sempre teve muito ardente no meu coração, e eu realmente tenho sempre prazer de poder participar de qualquer trabalho de missões. Sempre que me chamam, sempre que falam, você pode? Com certeza vou, porque é algo que está no nosso coração realmente, está trabalhando missões, esse tema tão importante, esse tema tão atual, mais do que nunca, sempre foi, que é o tema de missões, é o tema da igreja, é o tema realmente do coração de Deus, é missões. Graças a Deus, esse é o missioneiro. Pastor, vamos começar então com uma oração. O senhor pode orar, por favor? Amém, vamos orar. Ore conosco, queridos. Deus eterno e poderoso, damos graças, Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos dá, de estarmos na Tua presença, Senhor, de transmitir essa live com este tema tão importante, Senhor, tema que mexe com o nosso coração, que mexe, Senhor, até mesmo com a nossa emoção, Senhor. Oh, meu Deus, porque é o tema da Tua igreja, a Tua igreja é chamada, ela é realmente comissionada a pregar o Teu evangelho, a anunciar, Senhor, nos quatro cantos da terra, Senhor, a Tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, que tudo o que for falado aqui nesta noite, que possa realmente tocar o coração dos Teus servos, aqueles que estão nos seus lares neste momento, que estão nos seus trabalhos, ou até mesmo, Senhor, estão em outro lugar qualquer, meu Pai. Eu te peço que Tu toque os corações, que haja, Senhor, realmente este chamado em cada coração, que possa, Senhor, haver esse ardor no coração dos Teus filhos, da Tua igreja, Senhor. Ó Deus bendito, nós sabemos que o Teu Filho Jesus está às portas para vir buscar a Tua igreja, Pai. E nós queremos com urgência, Senhor, proclamar o Teu evangelho, anunciar este evangelho, Senhor, salvar a muitos, Pai, que ainda precisam ser salvos, Senhor. Que haja esse ardor, que haja, Senhor, ó meu Deus, este propósito no coração de cada um dos Teus filhos, da Tua igreja, Senhor, no modo geral. Nos ajuda, Senhor, e fala-nos nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Elinelson Cortes. Eu sou vice-presidente da igreja, aqui está o presidente, o nosso pastor Felipe, e também secretário de missões. E em razão da pandemia, não podemos fazer nenhum evento, já em razão também do decreto municipal, mas já estamos prevendo um evento maravilhoso no meio do ano, no mês de julho, no dia 17, num sábado, onde queremos o envolvimento de todas as congregações. Será um evento abençoado, se possível, o dia todo, virá pessoas visitantes, isso se não tiver problema por causa da pandemia. Porém,
estamos já aguardando uma van vindo do Rio de Janeiro com um pastor abençoado que respira missões, é o pastor Carlos Henrique, que faz um grande trabalho no Rio de Janeiro com missões urbanas e também missões em vários lugares no Rio de Janeiro, dentro das comunidades. Ele tem assim mais de 15 anos nessa prática de missões. E eu creio que vai ser uma festa muito abençoada e a nossa igreja não pode ficar para trás, porque essa igreja é uma igreja missionária. Nós temos alguns missionários no campo, portanto, eu gostaria de convocar você, com a autorização do nosso presidente, para que se envolva, porque missões é uma coisa que está dentro do nosso coração e no coração de Deus, e aquela chama ardente dentro de nós. Nós queremos agora, nesse momento, fazer a menção da palavra de Deus para podermos conversar. Eu vou fazer uma leitura e logo a seguir o pastor Felipe estará trazendo um louvor. Amém, pastor? Amém. Eu quero começar aqui em Mateus capítulo 10, o verso de 6 a 27, é uma leitura um pouco mais longa, mas é necessário. Aqui está exatamente o suprassumo das diretrizes do Senhor Jesus, o nosso mestre, acerca de missões. Ele disse isso aos seus discípulos. Ele disse assim: ide antes as ovelhas, está em Mateus 10, versículo de 6 até o 27. Diz assim: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem é nelas seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos.
Portanto, não os temais, nada encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Aleluia. Antes de entrarmos aqui no teor, para discorrer sobre esse texto, vamos ouvir então o nosso pastor, que eu falei que é um cantor internacional, porque ele vai cantar no idioma espanhol. Vamos lá, pastor Felipe Beni. É um hino muito conhecido nosso, né? Todas as igrejas, creio que a maioria das Assembleias de Deus conhece um hino muito antigo. Não é que eu sou antigo não, né? É porque o hino que é antigo. Mas é um hino que fala sobre missões. Chama-se Desejo Missionário, o nome desse hino. E nós aprendemos um pouco de espanhol porque, muito jovem, nós fomos para o campo missionário. Meu pai foi missionário na Argentina, como os irmãos sabem, né? Tivemos ali durante 4 anos servindo ao Senhor. Eu tinha 13 anos de idade, era bem jovenzinho, né? E pude aprender esse idioma tão bonito que é o espanhol. E, graças a Deus, eu gosto muito de louvar o Senhor com esse idioma também. Nesse idioma. Ele é modesto, irmãos, mas ele é professor de espanhol. O nosso pastor Felipe deu aulas há alguns anos, é uma bênção. Mas vamos lá, então, o desejo missionário. Não sei se vai estar bem, o violão vai dar para ouvir bem. Señor, tú sabes el anhelo que hay en mi alma. Es como fuego ardiente en mi corazón. Señor, pregunto, ¿por qué es que yo no puedo andar por los países de este mundo perdido? Yo quisiera ir al campo misionero. Yo quisiera, Señor, ir a proclamar, mismo aquellos casi muertos sin saber que hay un Dios. Yo quisiera anunciarles, mismo a aquellos casi muertos sin saber que hay un Dios. Yo quisiera anunciarles. Solamente tú conoces mis problemas. Solamente tú, Señor, me ayudará. Porque yo sé que en ti vivo y todo en mí puedes hacer. Iré, Señor, a donde me ordenares. Yo quisiera ir al campo misionero. Yo quisiera, Señor, ir a proclamar, mismo aquellos casi muertos sin saber que hay un Dios. Yo quisiera anunciarles, mismo a aquellos casi muertos sin saber que hay un Dios. Yo quisiera anunciarles, mismo a aquellos casi muertos sin saber que hay un Dios. Yo quisiera anunciarles. Graças a Deus, é o desejo missionário e você tem que ter essa vontade de querer ir ao campo missionário para fazer essa obra tão maravilhosa do nosso Senhor. Muito bem, nós vamos daqui a pouco bater um papo aqui com o nosso pastor, mas eu quero entrar aqui um pouco dentro do texto, não quero ser extenso, mas eu quero apenas dizer, nós temos nesse texto aqui de Mateus 14, 10, a partir do verso 6, aqui uma recomendação do Senhor Jesus,
dando aos seus discípulos e mostrando a eles um roteiro, um modelo, né, de como fazer missões, né, pastor Felipe? Ele dá todas as diretrizes, porque o evangelho, ele é pregado em todas as nações. É necessário que alguém se interesse, e aqui está falando de missões urbanas, porque era dentro da cidade, e muitas das vezes você fica preocupado em fazer missões e ter que ir para o exterior. Não, você pode fazer missões urbanas, fazer na sua cidade, pregar o evangelho, e de variadas formas, pastor. Eu me lembro, assim, recentemente eu recebi uma ligação de um colega meu, de muitos anos, e isso já tem bem uns 20 anos atrás, e ele me colocou que eu fui um missionário dentro do meu trabalho. Ele disse, pastor, eu nunca vou esquecer, irmãos, ele me contou coisas que eu mesmo não lembro. E esse rapaz, ele era assim uma pessoa difícil, e na verdade ele me lembrou assim: se lembra quando o nosso chefe estava com um problema no Ministério Público, de uma grande dificuldade, e você me chamou para a gente orar por ele, e Deus entrou com providência, tudo foi resolvido, resolveu a situação. E o interessante, irmãos, é que esse colega, hoje, ele é um pastor, dirige uma igreja lá em Muriqui, e no estado do Rio, e ele contou outras. Você se lembra? Olha, irmãos, no trabalho, houve um caso de um jovem baleado. Ele me contou isso, eu já não me lembrava mais. Você se lembra quando você foi lá e falou do amor de Deus para aquele jovem baleado que ia morrer, e de repente a polícia militar estava cercando o local, você pediu licença, entrou lá no meio, eu estava de plantão também, estava de serviço, e de repente o senhor falou: não, esse caso agora é comigo. E aquele jovem já morrendo, o senhor foi lá, abordou ele na hora da morte e disse a ele: olha, rapaz, você vai morrer, você já está partindo, você não prefere entrar no céu? E foi interessante. Aí eu lembrei que eu falei com ele: rapaz, aceita Cristo, rapaz, se arrepende dos seus pecados, não é muito melhor você ir para o céu? Aí imediatamente ele disse assim: eu quero, e aí ele pediu: ora por mim. E o Senhor me fez saber que ele era um desviado. Quando eu acabei de orar, ele começou a tremer o queixo e partiu. Olha. Mas partiu com Jesus. Então, esse trabalho missionário, ele poderá ser feito de variadas formas. Jesus aqui, ele está dando um exemplo do que fazer, de como você, porque o Evangelho diz: ide antes, primeiramente, as ovelhas da casa de Israel. Nós temos que pregar, pastor, para os de casa. Às vezes você tem uma alma dentro da sua casa mesmo, parente seu, né? E às vezes nós vamos protelando, deixando para depois, e nunca fala. Então é bom que você comece pela sua casa. É esse sentido da palavra missionário, né? Que é aquele que é enviado. Né? O missionário é aquele que é enviado. Então, ou seja, você fazer missões é você ser enviado talvez para a sua família. No caso do senhor, como o senhor acabou de relatar, né, foi no seu trabalho, ou seja, foi enviado ali para salvar aquela vida. O missionário é esse que é enviado, né? Enviado para algum lugar que muitas vezes muitos não vão ter acesso. Muitas pessoas às vezes não têm acesso ao local de trabalho em que aquela determinada pessoa trabalha, né, naquele determinado segmento, né? Só aqueles que têm acesso àquele lugar que vão poder realmente transmitir aquela palavra àquele determinado grupo de pessoas. Então, ele é enviado por Deus para pregar o evangelho àquele grupo. Ou seja, no caso do senhor, foi um missionário ali dentro do seu trabalho. Ou seja, foi enviado por Deus para fazer aquela obra, e aquele jovem ali que o senhor acabou de relatar, ele não partiu sem a salvação, porque ele realmente tinha uma pessoa ali que tinha sido enviada para aquele lugar para transmitir a palavra do senhor. E como o senhor falou, né, a pessoa às vezes é enviada na família. Ou seja, no seio familiar, nós somos enviados sempre a pregar o evangelho, e muitos às vezes se omitem a estar realmente pregando
primeiramente dentro do seu lar, dentro da sua família, dos seus familiares, que nós somos enviados por Deus para pregar a todos os povos, a todos, né? Ou seja, exatamente. Dentro e fora. Né? Exatamente, missões em Jerusalém, feito no meio dos nossos. E eu me lembrei também que numa das reuniões com esse meu grupo lá, porque eu trabalhei no meio, tinha 1.700 homens, e eu sempre procurei fazer a vontade de Deus, e eu nunca perdi, pastor, oportunidade de falar do amor de Deus. Então, tinha um colega meu lá, ele era um homem alto, de 2 metros de altura, 1,90 m e pouco de altura, até o sobrenome dele era Rocha, era conhecido como Rocha, o Rochão, e ele era um cara assim muito manso, só que ele era macumbeiro, e andava com o anel de São Jorge e tal, mas era um camarada muito manso, e eu sempre falava de Jesus para ele. E o interessante é que numa das reuniões que nós fizemos, e eles me chamavam para pregar, aquela multidão, e eu falava do amor de Deus, eu nunca deixei de falar. Aí ele me chamou no canto e falou assim: ô Elinelson, poxa vida, rapaz, você me fez lembrar do nosso passado. Lá atrás, você se lembra quando você trazia a palavra de Deus ao meu coração? Você não fez acepção de pessoa. Olha, rapaz, aquilo foi entrando na minha vida. Você acredita, rapaz, que eu hoje sou um presbítero da Assembleia de Deus? Eu falei, que isso? Eu sou um presbítero, mas você que me levou a mensagem. Tá vendo? Então, são coisas que nos alegram, porque você não perdeu a oportunidade. É verdade. Né? Aqui o texto vai dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, porque muitos estão mortos, né, nos pecados, estão ali presos nos seus pecados, precisa de uma mensagem de salvação, né? Ele é enviado, exatamente, o missionário ele é enviado, seja na vizinhança, seja onde for, ele precisa. Agora, pastor, só que na verdade eu tenho notado nessa geração, me desculpe, mas essa última geração de crentes tem parecido uma das piores gerações de crentes, pois não observamos isso, salvo aqueles que realmente têm o Espírito de Deus e continuam fazendo a obra de Deus. Mas hoje nós observamos que os jovens têm vergonha, porque na minha geração nós tínhamos o Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo está em mim, é para eu testificar de Deus para as pessoas. A nossa vontade no passado era dar às pessoas aquilo que nós recebemos. A gente queria entronizar, colocar dentro do coração das pessoas. Andávamos com folhetos na rua e dentro do ônibus. Eu me lembro que em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, nós saímos da escola dominical e tinha um oficial da Marinha chamado Daniel. Você conheceu? Lembra? Nós víamos tudo no mesmo ônibus. Nós pegávamos um ônibus que andava aquela avenida suburbana toda, quase uns 15 quilômetros, saindo de Marechal, e íamos para São Cristóvão, evangelizando, dentro do ônibus, entregando o folheto um a um, e ora o Daniel levantava e pregava, ora eu falava, entendeu? E todo mundo. E nós tínhamos um prazer. Chegar num sábado, nós combinávamos antes e íamos, vamos aonde? Vamos para Petrópolis. E juntava aquele grupo, sem falar, o pastor não mandava. Não, E aí a gente ia, levava folheto, e aquele grupo jovem, e uns tinham condição de ir com seu carro, levava mais 4, e outros não podiam, ia de ônibus, encontrava lá. Era uma alegria, era um prazer, era prazeroso sair evangelizando. Eu lembro que eu era adolescente, nessa época, mais ou menos nessa época, o senhor era jovem, eu era adolescente ainda, o senhor deve lembrar, a gente tinha aquele quarteto, né, com os filhos do irmão Jacó, né, o Felipe, o Eliseu também,
queria deixar um abraço para eles aqui também, registrar. Nós tínhamos, era eu, meu irmão e mais o Felipe, o Eliseu, e tinha outros rapazes às vezes que participavam também. A gente ia às vezes para uma congregação, né, um culto que havia, um culto de jovens, alguma coisa assim, a gente ia cantando no ônibus, né, ia cantando aquele em 4 vozes, às vezes até dividia mais e tudo, sempre ia cantando e o pessoal tudo ouvia, ou seja, ia transmitindo a palavra, tinha aquele prazer de mostrar realmente o evangelho. Como o senhor falou, não tinha vergonha. Ao contrário, era um prazer que nós tínhamos de divulgar a palavra de Deus, seja de forma cantada, ou pregando, ou distribuindo folheto. O que eu vejo, né, pastor, é que muitos jovens hoje, principalmente a juventude, está muito preocupada em lazer, em entretenimento. Até mesmo as igrejas, a gente vê que muitas igrejas dão muita opção de entretenimento para os jovens e pouca busca realmente dessa conscientização da necessidade da evangelização. Ou seja, nós recebíamos o batismo com o Espírito Santo, coisa que também a gente tem buscado recuperar isso entre os jovens, ou seja, esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de ser cheio do poder, não para mostrar que tem poder de Deus, que é usado por Deus ou que profetiza, não, mas é justamente para ter coragem, ter força, ter ânimo, ter disposição e ousadia para pregar. Né? O batismo com o Espírito Santo foi justamente para isso, por isso que Jesus falou assim, ó, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E quando eles foram revestidos do poder, pronto, eles pregaram com toda a ousadia, com todo o destemor, com todo o amor à pregação do evangelho, a essa missão, né, de enviar, de ser enviado para pregar o evangelho. O que a gente vê muitas vezes é isso, o jovem, ele não tem esse poder, essa graça, ele não busca o batismo, então ele também não tem essa ousadia, fica realmente retraído, fica com, como o senhor falou até mesmo, com vergonha, e aí ele também não tem essa disposição, esse amor em pregar, não tem essa ousadia em pregar, não tem essa alegria de poder transmitir o evangelho. Isso nós temos que buscar realmente dentro das nossas igrejas e incentivar esses jovens, né, e falar com os jovens, olha, existe uma grande bênção. Era muito gostoso, não era, pastor? Era demais. O pastor, o senhor falou aí exatamente esse envolvimento, essa ousadia. Gente, nós temos uma ferramenta excelente, dada por Deus, que é o Espírito Santo. E no nosso tempo, até o senhor participou, nós jovens tínhamos prazer de buscar. Nós íamos para as orações da irmã fulana de tal, era até para buscar uma resposta, e íamos lá. O irmão Serginho, eu me batizei, fui batizado com o Espírito Santo na oração do Serginho. Tinha um trabalho no Desafio Jovem à noite, no sábado. A gente ia atrás de namorada também, mas ia buscar Deus, e era bonito, era lindo, porque a gente ia com alegria, voluntariamente, buscar o Senhor, orar. E aí, eu me lembro muito bem que quantas vezes Deus falou comigo nesses trabalhos de oração. Nós temos um trabalho de oração aqui, está aqui a irmã Priscila, a irmã Anunciada, a minha esposa que está à frente, mas a ausência dos jovens é demais, praticamente quase que nenhum jovem vem. Então, por isso que não está tendo essa ousadia no meio da juventude. Então parece que tem um evangelho diferenciado aí, e as pessoas não estão interessadas em ganhar almas para o reino de Deus. Esse era o nosso objetivo, não é? E você vai numa oração, como Deus já falou para mim nesse trabalho de oração, meu Deus, era busca, a gente, vigília, a gente ia para vigília, onde tem vigília aí? E a nossa praia era essa, era ir para vigília, e ficava ali a noite toda, retiro espiritual, então, oh meu Deus, era bom demais. Então nós pegamos isso, e aí vem o fruto, porque você vai se abastecendo com as coisas do alto, e depois você tem alguma coisa para dar. Semana passada eu estava trabalhando de plantão, 6 horas da manhã me chega um colega meu que não é crente, que eu estou evangelizando. Ele chegou e disse: ô pastor, você me desculpa, estou chegando aqui essa hora, mas eu não tenho outro caminho a não ser esse. Eu queria que você orasse por mim. Olha só, um ímpio pedindo oração,
pedindo oração, ora por mim, porque eu recebi uma bênção. O senhor tem orado por mim? Outro dia eu pedi, o senhor orou por mim, Deus me abençoou e tal. Eu estava numa crise e Deus me abençoou. E agora eu recebi uma bênção. Eu vim aqui pedir uma oração, mas agora eu não estou pedindo nada, é para agradecer, porque saiu minha aposentadoria. Aleluia. Então ele veio agradecer e pediu para agradecer, eu orei por ele e saí depois para fazer uma caminhada, né? E que eu caminho todo dia. Aliás, eu recomendo a todos a fazer isso, que é muito bom, é uma disciplina. E aí estou no meio do caminho, encontro com dois funcionários terceirizados que não me conhecia. Aí eu não sei, olhou para mim e disse assim: ô irmão, Deus é contigo, vem aqui, ora por mim. Eu falei: oh meu Deus. Na caminhada. Na caminhada. Eu orei por eles, eles choraram, e não tinha ninguém ali cedo ainda, mas isso é maravilhoso, essa vontade de você falar do amor de Deus. Isso é que é ser missionário. O missionário, ele vai para o campo. A China, o pastor Felipe, eu fiquei sabendo que lá eles estão torturando os cristãos, eles estão dinamitando templos. É até uma coisa muito importante nós deixarmos ressaltado isso, né, pastor? Que cada dia mais nós temos visto que a igreja vai ser perseguida. Vai haver um momento em que a igreja... Hoje nós temos nossos templos, ainda que com essa pandemia, que a gente não possa fazer aglomeração, não pode ter aqueles congressos que nós tínhamos, de estar a multidão, de estar cheio o templo, de ter aquela alegria, de ter pregador e juntar aqueles jovens e tudo, né? Nós já temos visto como isso tem reduzido por causa dessa pandemia. Nós sabemos que isso realmente é uma questão de prevenção, de cuidado e tal, mas nós temos visto que a igreja vem sofrendo, né, essas dificuldades. E não só aqui no Brasil, mas lá fora pior ainda. A perseguição é muito grande, muitos missionários têm sido mortos, né? Realmente a mídia não divulga, né? Nós não ficamos nem sabendo muitas vezes, mas quantas igrejas são queimadas, são destruídas, como o senhor está falando aí da China, né? Templos são realmente derribados e a perseguição vai aumentar. Ou seja, a igreja realmente vai ser exprimida cada vez mais. Eu tenho falado isso. É momento de nós cada vez mais evangelizarmos. E usarmos esta grande ferramenta que eu acho que muitos ainda não perceberam quanto a internet, quanto a mídia, quanto o WhatsApp, outras ferramentas, Facebook, ou seja, ferramentas que nós temos para evangelizar. Nós pensamos sempre aquele modo convencional de mandar o missionário com a família e tal, não sei o quê. Isso é muito bom, isso é necessário ainda, acho que isso ainda deve ser feito, a igreja tem que fazer isso mesmo, mas nós também temos que despertar para essa grande utilização que é a mídia, né, que vai chegar lá nesses povos, nesses países onde o evangelho é proibido, onde a igreja é perseguida, vai chegar nesses povos lá, porque ele tem na palma da mão um celular, um smartphone, onde ele pode receber o evangelho, pode receber a palavra de Deus, se nós formos inteligentes. Traduzida na língua deles. O teu pai mesmo, pastor Zé Edson, tem feito isso lá missões no Camboja, aqui do Brasil, isso, com esse aplicativo aí que traduz, né? A pessoa tem o Espírito de Deus, ele tem a palavra de Deus, né? Os jovens, eles são fortes. Temos que usar, Deus, né, pastor, a inteligência. Isso. E não ficar preso naquele quadradinho de achar que o evangelho é só desse jeito, é só desse jeito que eu faço missões. Não, nós temos muita ferramenta para missões. Que ele disse que recebeu uma resposta lá do Camboja, e ele disse para aquele cidadão lá, no idioma dele traduzido, e disse: olha, eu preciso, a minha mãe está muito doente. Ele falou assim: eu vou orar por ela. E faz o seguinte: você bota a mão nela e ora também. Isso. E ele retorna dizendo: olha, eu fiz o que o senhor mandou e minha mãe já teve curada. Alta do hospital. Aqui no verso 17, diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão na sua sinagoga, sereis até conduzido à presença de governador, de rei, por minha causa, para lhe servir de testemunho, e eles ao gentio.
Mas quando vos entregarem, não fique preocupado como o que haveis de falar, naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Aqui Jesus está mostrando que vai ter perseguição. Exatamente. Os discípulos saíram, não pensa que foram recebidos com flores. Não, vai ter perseguição. Eu me lembro quando eu no bairro lá de Praça Seca, nós tínhamos um grupo de jovens que morávamos, quando eu saí daqui da cidade de Volta Redonda, muito novo, com 17 anos, fui para o Rio de Janeiro. Morava numa república lá, que eu estava prestes a servir o exército, eu fui paraquedista militar, e tinha ali alguns militares morando naquela república, mas tudo crente. No sábado, a gente estava de folga, o que a gente fazia? Consagração. Pronto. Ia para a consagração, terminava a consagração, a gente recebia a porção de Deus lá e depois tomava uma sopa. Aí saíamos com um monte de folheto, a gente orava aqueles folhetos ali, ia sem aparelho de som, sem nada, íamos pregar. Aí um dia nós pegamos aqueles prédios ali do Mato Alto, ali bem colado à Praça Seca, e começamos a entrar nos prédios, porta em porta, entregando folheto. Uma vez, quando eu abri, que eu falei assim do amor de Deus, entreguei o folheto, eu levei uma portada na cara. Nossa, que impacto, eu muito novo. E aí o outro mais velho falou assim, não, calma, deixa quieto. É assim mesmo. É assim mesmo. E depois fazíamos ar livre no final, convidando as pessoas aceitavam a Cristo. Que benção. Amém? Olha, coisa maravilhosa. Gostoso. Então, nós precisamos fazer missões. Ah, pastor, mas eu não vou para longe, ficar longe da minha família. Faça missões urbanas, né? No teu bairro, no teu trabalho, na família, na escola. Faça missões, não deixa de fazer, não. Faça alguma coisa. Eu quero, antes de terminar, já estamos terminando, eu quero ler aqui uma parte que eu achei interessante, um livro, eu recomendo, o Evangelho Oculto, Encoberto. Esse livro é de um autor, David W. Dyer. Eu achei interessante aqui o que ele escreveu, eu vou ler um pedacinho pequeno e vamos comentar, pastor, porque ele fala sobre o evangelho encoberto, porque há muitos que ainda não sabem, porque há tantos evangelhos aí diferenciados, né, pastor? Evangelho de prosperidade, evangelho de chave de casa, totalmente não é evangelho. Paulo mesmo falou que haveria um outro evangelho. É um outro evangelho. Então, isso está deixando a mente das pessoas totalmente confusa. Então, ele diz aqui assim, ó, no capítulo 1 desse livro, ele diz assim, o verdadeiro evangelho trazido a nós por Jesus Cristo e depois proclamado pelos apóstolos que pregaram sua mensagem, era uma mensagem de poder. Era uma mensagem que eles afirmavam ser capaz de mudar pessoas radicalmente, transformando as vidas daqueles que estavam crendo. Era uma mensagem que declarava que as pessoas podiam ser libertas de quem eram e de onde estavam. Elas poderiam ser libertas da tendência humana natural para o pecado. Elas poderiam ser desacorrentadas do domínio dos espíritos malignos. Elas poderiam ser transformadas de glória em glória na imagem do próprio Jesus Cristo. Em resumo, aquela era uma mensagem gloriosa e poderosa que produzia uma mudança fundamental, compreensiva e revolucionária em homens e mulheres. E o que o senhor acha? Está correto isso? O evangelho que eles pregavam, né? Da igreja primitiva. Os discípulos, né? Eles impactaram, né, toda a sociedade deles naquela época, já no começo já da igreja, né, no dia de Pentecostes, impactaram tanto que a palavra de Deus mesmo registra que quase 2.000 almas aceitaram Jesus, ou seja, mostrando essa disposição deles pregar esse evangelho mesmo de uma forma tão contundente. Tal foi
a alegria e a disposição e a força deles pregarem o evangelho, que começou aquela grande perseguição ali em Jerusalém, que teve que fazer o que aconteceu o quê? Os discípulos dispersaram, um foi para Antioquia, outro foi, ou seja, houve aquela dispersão dos discípulos justamente por causa daquela perseguição no começo. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Deus permitiu para que eles realmente se alastrassem, ou seja, o evangelho crescesse, né? Ou seja, fosse transmitido para outros, que não era para ficar só em Jerusalém, era justamente, Jesus mesmo falou, né? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, esse testemunho, eu sempre costumo dizer que as missões não é só urbana. Muita gente fala, não, porque missão não é só missão em Jerusalém, é tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, ou seja, é ao mesmo tempo. Muitas pessoas questionam, mas para que eu vou mandar missionário lá para a Índia, como nós temos nossos queridos missionários lá na Índia, para que eu vou mandar missionário lá para a Índia? Tem tanta gente aqui precisando ouvir o Evangelho, tantos lugares aqui no Brasil ainda que não foram alcançados. É porque a ordem de Jesus é ser testemunha, ou seja, é pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como Judéia, como Samaria, e os confins da terra, ou seja, é ao mesmo tempo. É verdade, eu estou dando aqui uma opção, porque é geral, é para levar o evangelho a toda a criatura. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa eu cortar o senhor, isso aí depende do chamado de cada um. Exatamente. Tem uns que são chamados para fazer missão em Jerusalém, outros são chamados para fazer na Judéia, outros são chamados para fazer em Samaria, outros para o confim da terra. Tem outros que são chamados só para contribuir. Só para contribuir? Tem outros que são chamados para orar pelos missionários. Exatamente. Eu oro todos os dias pelos missionários que estão no campo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, pastor. Quer dizer que, então, para fazer missões, precisa de ser um super crente? Não. Tem que ter essa bagagem aí para chegar? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Precisa só o quê? Obedecer o ID. Quando Jesus chega, no capítulo 28 lá de Mateus, quando ele chega aos discípulos, ele lançou em rosto eles a incredulidade. Olha só, um monte de incrédulo. E aí, depois que ele lançou em rosto a incredulidade, o que ele fala? Ide, ensinai a todos os povos, né? Batizando. Ou seja, como é que ele pode chamar aqueles homens, e como é que ele pode comissionar aqueles homens? Ele pode enviar, ele pode fazer com que aqueles homens sejam missionários, porque esse id é justamente isso, é a missão, ou seja, é enviar, missionário é o enviado. Como é que ele envia aqueles homens que eram incrédulos? Por quê? Porque justamente missão é isso, é dar lugar à palavra de Deus, é transmitir. Quem age é o Espírito Santo de Deus, é Deus que vai à frente, é Ele que faz a obra, é Ele que salva, não somos nós. Nós temos apenas que obedecer e ir. Ou seja, fomos enviados, a igreja foi enviada, todos nós somos enviados. Seja em Samaria, seja em Judéia, seja confins da terra, todos nós somos enviados. Cada um tem uma chamada específica, né, objetiva, clara. Basta que você conheça a sua chamada, você se coloque à disposição do Senhor, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo agir na sua vida e Ele vai te mostrar para onde Ele está te enviando. É igual uma história, desculpa, eu sei que o nosso horário já tá muito, muito apertado, mas eu lembro bem de uma história, né, de um fato, de uma moça que tinha recebido uma chamada missionária, e ela tinha aquele ardor no seu coração de ser missionária, e ela, parece que ela teve, eu não lembro direito, mas eu acho que foi tuberculose, e ela foi parar, isso há um tempo atrás, tinha aqueles hospitais de tuberculose, onde ficava a pessoa ali por muito tempo, e ela foi parar nesse hospital de tuberculose, e ficou ali, e deitada, ela começou a orar ao Senhor, e falou, Senhor, tu tem uma chamada missionária comigo, tu falaste que eu ia para missões, e agora? Eu estou aqui nesse leito, como é que pode? Eu não vou ser missionário? E Deus falou assim, olha aí o teu campo missionário. É verdade. Olha, deixa rapidamente, você que está nos ouvindo, tem um testemunho rápido aqui que eu tenho que contar. Tem um missionário na Ucrânia chamado Sander Adelaja. Ele é um nigeriano. Eu tive com ele, Deus me deu uma mensagem para ele lá na Itália. Eu tive com ele, pastor da maior igreja evangélica da Europa, com 25 mil ovelhas, na Ucrânia. Ele chegou lá naquela época terrível da Ucrânia, aqueles países do leste europeu, que estavam se acabando, as famílias inteiras, e bebendo demais, um país muito frio, e indo para as estações, não tinha emprego, não tinha uma crise como esta, agora que estamos passando. E ele
ele ganhou uma bolsa ele fez o curso de jornalista e ganhou uma bolsa para aprender o russo. E na Rússia, ele foi para a Rússia para aprender a falar russo. Aí foi na Ucrânia. Chegou lá, ele viu aquele caos completo, aquela negritude no ar, né? Muita miséria, tudo que o diabo gosta. E ele começou a fazer exatamente isso, clamar: mas Deus, manda missionário para cá, Senhor, o Senhor vai permitir isso? Como pode? Aí o Senhor falou para ele: mas o missionário é você. Irmãos, olha, ele estava preparado, ele sabia falar a língua do ucraniano, que também é o idioma russo, e aí ele começou a pregar na estação ferroviária, ele ganhou família, e aí diz ele que pegou uma moça também, e Natasha, falou assim: qual é o seu nome? Aí ela disse assim: meu nome é Natasha Cachaça, na língua deles. Ele: por quê? Não, porque a minha família toda morre na cachaça. Olha. Toda morre, e eu vou ser a próxima. E ele então começou a falar: não, que isso, eu tenho aqui uma palavra de esperança para você, de vida. E começou a falar. Aquela mulher ganhou tanta alma, ajudou no ministério dele. Parecia mulher samaritana. E foi uma bênção. Aquilo que parecia impossível, né? Um galho seco de uma árvore qualquer, né? Tem um louvor. Então Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida, porque você pode pensar assim: ah, pastor, mas Pedro, o apóstolo de Cristo, ele ganhou 3.000 almas, esse homem era uma tocha, uma coisa. Mas vai ver, lá em Lucas, no capítulo 22, vai ver quem era Pedro, irmão, a ponto do mestre dele dizer para ele: rapaz, você está desviado, rapaz, você não se converteu ainda. O diabo mandou passar você na ciranda, na peneira, entendeu? E eu tive que clamar por você. Veja que Jesus teve que orar por Pedro. O Pedro que lá na frente, depois que Jesus morre, é aquele homem que chega e fala sobre Davi, e fala para o povo, aponta o povo: e agora, o que a gente faz? Faz a pergunta, né? Arrependei. Aí ele diz: arrependei. Aleluia. Então ele prega e ali 3.000 pessoas são batizadas. Né? Então, faça a obra de Deus enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, está às portas. Está aí essa pandemia, mas não te impede, está todo mundo reclamando disso, mas olha, não te impede de você abrir a sua boca, porque o próprio Espírito Santo é que vai enchê-la, entendeu? Então, não ponha embaraço, não. Fale de Jesus, faça a obra de Deus enquanto é tempo. Eu quero aqui nesta noite agradecer a sua atenção, você que está assistindo essa nossa live, e te convidar para vir à nossa igreja. Fica aqui no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Temos um pastor muito amoroso, o pastor Felipe, né, uma benção, a esposa dele está ali, a irmã Priscila. Tem um culto de oração à tarde. Jovem, venha para cá, Deus pode falar para você, para o seu casamento, né? Quantos jovens estão aí procurando? Vem para a igreja, vem para a oração, porque o Espírito Santo está aqui para falar a você da sua necessidade. Então, venha se aprimorar, né? Venha se encher. O seu vaso não pode ficar vazio, não. Enche ele de azeite, porque certamente Deus irá te usar para arrancar muitas almas, porque ainda há lugar. Que Deus te abençoe, que você observe bem o que foi falado aqui, o que o nosso pastor também disse, entendeu? Os exemplos, e tenha esse desejo missionário. Em nome de Jesus, eu agradeço a sua atenção. Amém. Obrigado, pastor, por estar aqui nos ajudando. Foi muito útil. Vamos fazer uma oração, pastor, para terminar novamente? Vamos orar mais uma vez? Eu quero deixar essa mensagem para você que está nos ouvindo nesta noite. Que você abra o seu coração, deixe o Espírito Santo falar, deixe o Espírito Santo tocar, para que você possa conhecer, entender qual a missão, qual o campo missionário que Ele te chamou. Você que já aceitou a Jesus, que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus,
certamente existe um campo, existe um local para que você possa transmitir a palavra de Deus. Você não aceitou Jesus, você não foi chamado, você não aceitou a Cristo como seu Salvador para estar sentado no banco só ouvindo bonitas mensagens, lindos louvores. Não, você foi chamado, você foi comissionado, você foi enviado a pregar o Evangelho, seja em Samaria, seja em Judeia, seja nos confins da terra. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo te mostrar qual o propósito dele na sua vida. Oremos. Senhor, te damos graças, Pai, por esta live, por esse momento em que estivemos aqui, até mesmo, Senhor, surpreendidos por estarmos aqui, porque não tínhamos programado estar hoje aqui com o pastor Elinelson, Senhor, que estaria transmitindo essa live, mas graças te damos, Pai, porque tudo está debaixo da tua mão, tudo tem um propósito, tu és aquele, Senhor, que rege todas as coisas. Eu te peço, Senhor, por estas vidas que estão nos ouvindo nesta noite, que possam realmente, meu Pai, se entregar a Ti, que possam, Senhor, se colocar diante de Ti, que possam, meu Pai, ó meu Deus, abrir os seus corações para entender, meu Pai, o chamado que Tu tens a cada um de nós, o chamado que tens para a Tua igreja, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho. Os dias são maus, os dias são difíceis, a volta do Senhor Jesus está próxima, mas nós queremos, Senhor, ó meu Deus, que haja realmente um grande avivamento nos corações da Tua igreja, Senhor, dos jovens, dos homens, das mulheres, para que possam, Senhor, realmente resgatar aqueles que estão, Senhor, indo para o inferno, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, como sendo salvos do fogo eterno, Pai, que nós sejamos, Pai, esta igreja, ó meu Deus, que realmente leva a Tua palavra, que transmite o Teu Evangelho e que salva muitos, Senhor, ó meu Deus, da condenação deste mundo. Nos abençoe, nos dá a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus.